Olá, queridos professores! Chegamos no nosso terceiro dia, fuga urgente. Hoje nós vamos relembrar o momento em que o faraó finalmente deixou o povo de Israel partir. Depois de tantas pragas, ele percebeu que não podia lutar contra Deus. Então, para começar o nosso terceiro dia, vamos colocar o nosso tijolo feito de caixa de papelão e papel craft aqui para formar o nosso muro. Logo após você anunciar o tema do dia, fazer um momento de louvor, oração com as crianças, chegou o momento de abrir o caminho. É aquele momento da nossa caixa, a nossa caixa misteriosa, onde nós vamos aguçar os sentidos das crianças. Para essa história de hoje, que fala sobre uma fuga, uma viagem, nós vamos ter dentro da caixa roupas, itens que nós levamos para uma viagem. Vamos ter também um cajado. O que será que esse cajado tem a ver com essa história de hoje? Nós vamos aprender. Podemos ter aqui também pães para representar essa história. Todos esses objetos, lembre-se, é para aguçar a curiosidade das crianças sobre a história que virá. No momento de contar a história, você pode utilizar uma mochila para representar essa viagem. Quando nós vamos viajar, o que nós fazemos? Nós temos que preparar as coisas que nós vamos levar para essa viagem. O povo de Israel teve que fazer uma viagem às pressas e assim eles colocaram alguns itens que eles precisavam levar numa viagem. Por exemplo, você pode utilizar uma garrafa de água, você pode também utilizar pães para demonstrar este momento. Esse pão você pode estar fazendo de EVA, com enchimento. É bem simples, bem prático de fazer. Assim como este daqui também, deixa eu mostrar para vocês. Este daqui, ele é bem simples. Você apenas desenha e recorta um formato de um pão. Fica bem prático de fazer. Ou você também pode comprar um pão fake nos sites, na internet ou em lojas de materiais evangélicos. Prepare essa bolsa para contar a história de hoje e diga que o povo de Israel viveu um momento muito importante. Eles tiveram que sair às pressas para essa viagem, mas Deus não os abandonou. Deus continuou cuidando deles. Como era uma viagem muito longa e atravessar o deserto não era fácil, Deus mandou para eles, durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem que protegia eles do sol quente. Então, todos os dias na sua caminhada, o povo de Israel tinha uma nuvem que os guardava. Durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o frio do deserto. Você sabia, pergunte para as crianças, que o deserto, apesar de ser um lugar muito quente, durante a noite faz muito frio? Por isso que Deus mandou essa coluna de fogo para eles. Essas duas colunas nós fizemos com aqueles rolos de papel de tecido que você pode pedir numa loja de aviamentos, que com certeza eles vão arrumar para vocês. Nós utilizamos aqui para a nuvem enchimento de almofadas, aquela almofada que você não usa mais na sua casa, manta. E aqui também o mesmo cano com papel celofane. E ambos têm pisca-pisca de Natal. É bem simples, mas se você não tiver esses materiais, você também pode estar utilizando esse cano de papel toalha para fazer uma nuvem melhor, com papel crepom, papel colorido. Fique à vontade para utilizar a sua criatividade. Depois desse momento de contar a história, nós vamos para o nosso momento das perguntas. Lembre-se de aguçar, perguntar para as crianças: vocês entenderam a história? Vocês têm alguma dúvida? Tire de dentro da caixa alguma pergunta que você já tenha feito com antecedência para levantar uma conversa sobre o assunto do tema do dia. Nos Sinais de Deus, nós vamos fazer uma pergunta para as crianças. Por que será que o povo de Israel comia um pão mais fininho, diferente do pão que a gente come hoje? O nosso pão de hoje, ele
cresce, fica fofinho. Levante essa pergunta para a classe e explique para eles que como o povo vivia peregrinando e mudava muito o seu acampamento, eles não tinham tempo de preparar um pão assim que pudesse crescer. Então eles preparavam pães sem fermentos para que o pão ficasse pronto mais rapidamente. Depois de despertar essa curiosidade e falar sobre essa história tão especial, nós vamos para o nosso momento de oração. Lembre-se de pedir e falar com as crianças para que elas tragam os seus pedidos, os seus agradecimentos. Nós temos também aqui a outra opção, que é a roda da oração, onde vocês podem orar por um tema específico, ou cada criança pode expressar o seu pedido, o seu agradecimento em forma de palavras ou também em papeizinhos que você pode criar personalizado ou um papel comum que você tenha aí na sua salinha. Depois deste momento de oração, vem o momento da atividade, o momento de compartilhar o que foi aprendido. Aqui nós sugerimos uma atividade onde você vai imprimir este material que vai estar disponível para você no link, falando sobre a proteção de Deus, que Deus cuidou do povo durante o dia e durante a noite. Aqui nessa atividade, você pode estar usando algodão para fazer a nuvem e papel colorido picado para poder fazer a coluna de fogo. Incentivem eles a compartilhar com os amigos, com os familiares e contarem essa história do cuidado de Deus. Ao finalizar a atividade com as crianças, conclua este momento relembrando a eles o amor, o cuidado de Deus e como Deus está sempre disposto a cuidar de nós e nos proteger. Lembre eles de, durante a semana, também compartilhar isso com os seus amigos e familiares. Até a próxima aula!